Fala pessoal, hoje nós viemos aqui para falar a diferença entre votos brancos, nulos, válidos e inválidos. A primeira pergunta que cabe é, os votos brancos e nulos são iguais? Então, inicialmente você pode entender que sim, pois na prática eles são iguais. Isso porque tanto um quanto o outro não são considerados votos válidos, ou seja, não entram na contagem dos votos das eleições. Então nós vamos responder essas duas perguntas. A primeira é, se tiver uma eleição com 50% dos votos nulos, essa eleição será que ela vai ser anulada? E a segunda, se os votos brancos eles são contabilizados para aquele candidato que está ganhando a eleição, que está liderando a vaga, né, independente de qual seja. Então vamos lá tentar entender isso. Voto em branco. Antigamente, quando a pessoa ia votar, tinha um papelzinho chamado cédula ou boletim eleitoral. Algumas pessoas que não sabiam em quem votar ou não gostavam de nenhuma das opções, acabavam colocando na caixinha, chamada urna, o papel sem marcar nada. Daí, quando iam contar, contavam esse papel em branco como voto em branco. Muitas cédulas até já tiveram a opção de marcar em branco. Hoje em dia, com as maquininhas chamadas urnas eletrônicas, foi deixado um botão escrito branco para ainda deixar a opção para a pessoa não marcar nada se ela quiser. Que coisa boa, hein? O voto branco ainda é considerado um voto conformista. O eleitor está satisfeito com qualquer um dos candidatos que ganha. Pessoal, ainda não respondemos a pergunta. Os votos em branco vão para o candidato que está ganhando, né? Errou. Errou feio, errou ruim. Não, de jeito nenhum. Mas de onde veio essa ideia, então? De onde tiraram isso? Essa ideia vem do fato de que até 1997, os votos brancos e nulos eram considerados válidos. E na hora de calcular o quociente eleitoral, eles interferiam no resultado. Interferiam. Ou seja, o quociente eleitoral, ele é a seguinte fórmula. É o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras no legislativo. Então, quando os votos brancos e nulos entravam nessa conta aí, tornava muito mais difícil para candidatos mais fracos, digamos assim, né, e partidos menores de alcançar esse quociente eleitoral. Mas de forma alguma que os votos brancos ou nulos, né, iam para os candidatos que estavam ganhando. Na verdade, só tornava mais difícil a candidatura dos candidatos mais fracos. Então, gente, é daí que vem essa ideia de que o voto branco vai para quem está ganhando. Mas isso não é, absolutamente não é uma verdade. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Voto nulo. Agora, os votos nulos acontecem quando a pessoa digita na urna eletrônica um número que não pertence a nenhum candidato e depois confirma. O sistema ainda registra o voto, mas como ninguém tem aquele número, ele é computado como nulo. O voto nulo é tido como uma forma de protesto. Muita gente incentiva as pessoas a votarem nulo porque isso mostra a indignação coletiva com o Estado e a política do nosso país. Agora vamos responder a outra pergunta. Se mais de 50% dos votantes tiverem votado nulo, a eleição atual vai ser cancelada e novas eleições vão ser convocadas. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso, gente. Se você estiver viajando e não comparecer na eleição, se estiver em outra cidade, ou ainda, se digitar um número na urna eletrônica que não corresponda a nenhum candidato, isso não vai fazer diferença nenhuma para a eleição como um todo. Vai fazer diferença pra você, lógico, que não dá exercendo seu direito civil, né? Que poderia estar escolhendo um bom candidato para nos representar, mas enfim. Presta atenção. Somente os votos válidos são considerados para a contagem final. Somente os votos válidos não incluem votos brancos e nem nulos, atualmente. Por que, então, muita gente faz confusão com isso? Isso acontece por causa de um artigo que diz o seguinte. É a lei número 4.737, de 15 de julho de 1965, que institui o Código Eleitoral. Vamos lá, artigo 224. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais do Estado, nas eleições federais e estaduais ou do município, nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 dias a 40 dias. Porém, entretanto, todavia, contudo, esse artigo não está se referindo à nulidade, que é a nulidade de quando você vota nulo. É uma nulidade que se dá por poder judicial, se for confirmado que houve abuso político durante as eleições. Ou seja, é um outro tipo de voto nulo. Não tem nada a ver com aquilo que a gente estava falando. Por isso que tem tanta confusão. E já que nós estamos falando em artigos, eu vou finalizar esse vídeo apresentando para você a Lei das Eleições número 9.504, que diz o seguinte no artigo 2º. Será considerado eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta de votos não computados, os em branco e os nulos. Agora nós vamos apresentar para vocês o resultado da pesquisa sobre as eleições municipais da cidade de Belo Horizonte, do ano de 2020, em que fizemos perguntas de extrema relevância para traçar o perfil de quem irá votar esse ano no nosso município. A gente vê que, em sua maioria, é um público jovem. Menos de 15% da amostra tem mais de 60 anos, como se pode observar. Essa pergunta de gênero foi muito interessante, porque nosso grupo quis fazer uma abordagem mais inclusiva. Nós descobrimos que a pergunta diz mais, não sobre o conteúdo que ela tinha, mas sobre o que as pessoas pensam disso. E nós vimos que muitas pessoas, pela quantidade de perguntas alternativas que tiveram aquelas que nós já tínhamos escolhido, muitas pessoas não aceitam essa questão de gênero. E pessoas com deficiência só tiveram uma pessoa que respondeu. O grau de escolaridade da maioria das pessoas era o de superior completo. A renda mensal da maioria das pessoas é entre o salário mínimo e 3.000. Região está bem diversificada.
Muito bom que as pessoas consideram que a democracia é importante na manutenção da política, a maioria delas. A maioria também vai participar das eleições municipais de 2020. Essa pergunta aqui também causou uma pequena repercussão, porque as pessoas não se contiveram com as opções. E teve gente que respondeu que não vota em ninguém, né? Não concorda com os votos, nem com os políticos. Calil está liderando, como nas pesquisas formais. Para vereador, as pessoas já sabem quem vai escolher também. A maioria alega conhecer os programas partidários dos candidatos, 133 pessoas de 238. Aqui a gente observa, considerando as respostas de não sei do que se trata e parcialmente, que na verdade a maioria das pessoas não conhecem sobre os projetos de inclusão social da nossa cidade. Essa pergunta aqui também causou um certo alvoroço. As pessoas quiseram emitir suas opiniões sobre o candidato poder efetivar suas propostas. A gente vê a indignação de muitas pessoas com a questão da política do nosso estado, do nosso município. E, para finalizar, a maioria das pessoas acredita nos planos do governo do candidato escolhido. Qual seria a importância da democracia se não houvesse participação política do cidadão expressa por sua basilar forma, o voto? A pessoa, quando deixa de votar, ela deixa de exercer seu direito e de escolher uma pessoa para representar o que ela defende como importante. Compreender a relevância do direito conquistado do voto e de vivermos em um regime democrático é de extrema importância para o exercício da cidadania, principalmente porque esse direito nem sempre existiu. Não somente isso, mas exercer o direito de cidadania é conhecer as propostas e aspectos que estão relacionados aos candidatos, que nos foram concedidos para exercer o direito de escolha de um representante de nossos ideais. Mas, infelizmente, nem todos entendem a relevância de continuar lutando e exercendo o direito. Piormente, as pessoas estão contradizendo esse direito. É por este motivo que ainda há muito que se disseminar, meios a oferecer educação para concretizar o direito à cidadania. Constata-se que, relativamente à cidadania, o que se transfigura ao longo dos tempos são os graus e as formas de participação dos indivíduos e sua abrangência social. É a partir dos esforços do Estado Democrático de Direito que irão buscar proteger as garantias aos direitos humanos e fundamentais, para que se efetivem os direitos dos cidadãos e, por conseguinte, da cidadania,